Glória a Deus. Abra comigo Atos dos Apóstolos. Capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Eu peguei crente mentindo no culto. Não. Quem achou Atos 29, diga amém. Não fala amém, pelo amor de Deus. Não tem 29. Jesus viu, hein? Você falando amém, hein? Não tem Atos 29, porque o Atos 29 está sendo escrito por mim e por você. Amém? Termina no 28, mas abra Atos capítulo 4. Esse você pode dizer amém, tá? Esse existe. Eu peguei crente que mente, cara. Na hora do culto. Essa pessoa? Não acredito mais, não. Atos capítulo 4. Jesus, não está fácil, Jesus. Ora pela gente. Atos 4:36. Deixa aberta, se você tem a Bíblia de papel aí, deixa aberta em Atos, tá? Eu vou caminhar um pouquinho em Atos hoje. Versículo 36, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, assim diz as Escrituras. Vamos ler. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, ou aquele que consola, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Até aqui. Atos dos Apóstolos, como eu falei, o Atos 29, aí você escrevendo, porque Atos dos Apóstolos, o nome é sugestivo, são atitudes, ações, vida da igreja através dos apóstolos. Os apóstolos são aqueles que deram continuidade no que Jesus fez. Jesus não investiu em muitos, ele investiu em 12. Só que investiu bem. E uma coisa que eu aprendo com Jesus é: não adianta fazer muita coisa mal feita, é melhor fazer pouca coisa bem feita. E Jesus não investiu na multidão, ele investiu em 12. Dos 12 tinha 3 que era mais chegado: Pedro, Tiago e João, que nem sempre estava no barquinho, né? A gente conhece do barquinho. E dos 3, Pedro, Tiago e João, tinha João, que era mais próximo. João tinha uma intimidade com Jesus mais real do que os outros discípulos, os outros apóstolos, porque a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, tinha um relacionamento muito afetivo, muito próximo, era muito amigo, né? Então, Atos dos Apóstolos é esse envio dos 12 apóstolos para fazer a obra de Deus, a grande comissão. Mateus 28, e domingo que vem é ceia. Não, domingo que vem eu não sei se é ceia, acho que é no outro. Eu estou ruim de data hoje aqui. Na próxima ceia eu vou estar ministrando sobre a grande comissão. Eu quero falar com a igreja sobre isso. Deus tem queimado meu coração sobre a direção que a igreja tem que tomar. A igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar de ativismo político, a igreja é um lugar de pregar o evangelho de Jesus. A igreja tem um chamado, a igreja não pode se embriagar. Nós não podemos embriagar, não podemos negociar. Nós temos um chamado. Jesus reuniu seus apóstolos e deu uma vocação para eles. E Atos dos Apóstolos é esses apóstolos fazendo o que Deus mandou, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios, anunciando as boas notícias do evangelho, falando da graça, do amor de Deus para os gentios, Jerusalém, Samaria, com Judeia e confins da terra. Jesus falou e eles obedeceram. Então, Atos dos Apóstolos é esse ambiente. E nesse ambiente que está esse texto que a gente leu,
a igreja de Jesus com o Espírito sobre ela, o Espírito Santo estava sobre ela. E a igreja de Jesus não foi sem o Espírito Santo. Deus não envia a igreja ao mundo antes de enviar o Espírito Santo para a igreja. Deus falou: eu vou enviar a igreja para o mundo para pregar, mas antes eu preciso enviar o Espírito Santo para a igreja, porque é o Espírito Santo que nos capacita, nos ensina e nos orienta em todas as coisas. João vai escrever na sua carta isso, que é o Espírito Santo que faz isso. Então nós precisamos do Espírito Santo, e aqui a igreja está com o Espírito Santo. E Atos capítulo 4 relata um personagem que ele é quase que anônimo. Ele não é um grande personagem bíblico. Ele não é o apóstolo Paulo, ele não é João, Pedro o sanguíneo, já diziam os psicólogos. Pedro, ele não é Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, José, não, ele não é Moisés. É um personagem que eu já vi poucos pregarem sobre ele, mas o pouco que eu ouvi dele me conquistou. Esse herói anônimo, esse anônimo eficaz, esse anônimo de Deus, ele está citado na Bíblia, não tem grandes registros de milagres dele. Aliás, não tem nenhum registro de milagre dele. Então não tem registro de que ele fez tal milagre. Não tem grandes pregações desse cara na Bíblia. Ele não citou grandes frases de efeito. Ele não tem Instagram verificado. Ele não está na mídia. Ele não tem um canal no YouTube. Ele é um cara... Quem é esse cara? Mas ele vai ensinar. Hoje ele é o nosso professor. Através do Espírito Santo, quem vai nos ensinar hoje é Barnabé. Barnabé. Interessante esse texto. Olha o que diz. Que então José, o nome dele era José. Quem sabia aqui que o Barnabé, o nome dele era José? Levanta a mão. 1, 2. Aí, até eu não sabia. Levantei minha mão agora. Eu não sabia. Eu fui ler esse texto e falei: então José, chamado pelos apóstolos, apelidado de Barnabé. Eu não sei se você já trabalhou em empresas que colocam apelido em todo mundo. Só que trabalha na mina, né? Algumas empresas, meu irmão, todo mundo tem um apelido, né? O meu sempre foi Big Nose, né? O meu sempre foi referente a grande aparelho respiratório que Deus me deu. E eu brinco com isso, porque eu sou resolvido com isso. Eu brinco que em Cantar está escrito, né? A noiva dizendo para o noivo: ó noivo, o teu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. Então eu estou resolvido, tá? Então, mas tem alguns lugares que colocam apelidos, claro, guardadas as proporções de vergonha e bullying, né? Alguns lugares é até saudável, há uma brincadeira, está tudo bem. Tem que ter equilíbrio nisso, né? Senão vira chato, mas também pode machucar pessoas. Então tem que ter limites. Então, mas os apóstolos colocaram um apelido, deram um nome para ele. O José, não é o José, o Barnabé. Não é o José, não, a gente está chamando ele agora de Barnabé. Por quê? Porque Barnabé significa aquele que consola. O cara consolava tanto, o cara ajudava tanto, encorajava tanto, amava tanto as pessoas, que as pessoas disseram: cara, o nome daquele cara é Consolo. Pensa alguém começar a chamar você de o que ama. Lá vai aquela que ama. Pensa alguém começar a chamar você no trabalho: lá vai aquele que perdoa. Porque as pessoas ofendem ele, ele está sempre perdoando. José fazia tanto, praticava tanto o encorajamento e o consolo, que as pessoas começaram a chamar ele por aquilo que ele fazia. Não sei se você já reparou, mas na Bíblia está escrito assim: Judas, vírgula, o traidor. Como que a Bíblia, se fosse escrita em Atos 29, se referiria a você? Maria, vírgula, a fofoqueira. Telmo, vírgula, o orgulhoso. Eliezer, vírgula, o soberbo. Fabiano, vírgula, o arrogante. Como que as pessoas estão vendo para me chamar?
Barnabé foi chamado de Barnabé. O nome dele não é Barnabé, o nome dele é José. Só que foi tão forte o que ele vivia. Escute o que eu vou dizer para você. Não interessa o que seu pai disse de você, não interessa o que as pessoas dizem de você, as suas atitudes vão dizer quem você é. E não interessa o que os inimigos dizem de você, as suas atitudes vão dizer quem você é. O tempo vai mostrar e as suas atitudes vão mostrar quem realmente você é. Nós podemos enganar muita gente por muito tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Quem é, vem para fora. Quem é, aparece. E Barnabé apareceu tanto, que ele foi chamado de aquele que consola. Pensa Barnabé chegando no culto. Gente, nós estamos tudo triste aqui. Alguém diz, calma, Barnabé está chegando. Porque não, ele já vai consolar a gente. Ele sabe fazer isso. Sabe aquela pessoa que quando... Irmãos, eu percebo isso. Tem alguns irmãos aqui que quando tem um velório, eles sempre vão lá. É impressionante. Pastor, eles gostam de velório? Não, eles gostam de consolar. Tem irmãos aqui, tem umas irmãs aqui que é impressionante. Tem um velório da igreja, elas descobrem, elas fazem uma garrafinha de café. E já bota no carro e vai lá no velório, já encosta um cafezinho, já abraça é uma graça, um desejo de consolar. Está dentro dela. E Barnabé era tão forte essa característica que ele recebeu esse nome, né? Filho do consolo, consolador. Característica de quem tem o Espírito Santo. Sabe o que significa a palavra Espírito Santo? Uma das traduções no grego é paráctos. Sabe o que significa paráctos? Aquele que consola. Então Barnabé era cheio do Espírito Santo. Então ele consolava, porque ele era cheio. Escute, você vai transbordar o que você está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Vou trazer para... Vou contextualizar. O Instagram mostra o que o coração está cheio. O filtro do Instagram revela o que o coração está cheio. O nosso extrato bancário revela o que o coração está cheio. O nosso tempo investido revela onde o coração está cheio. Nós mostramos quem somos, através dos nossos frutos, através da nossa vida. A Bíblia diz que ele possuía um campo, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Nota de rodapé: não depositou no bolso dos apóstolos, depositou no pé. Porque recurso não é para botar no bolso de nenhum pastor. Recurso é para botar nos pés, para poder servir a comunidade e aqueles que precisam. Posso ouvir um amém? Possuindo um campo e vendeu. Ele era generoso. Barnabé não escreveu nenhum livro da Bíblia. Barnabé não tem nenhuma carta com sua autoria. Barnabé não tem nenhum milagre registrado, mas era generoso. Ele tinha um campo e vendeu. Não diz que ele tinha só um campo, ele tinha um campo. Pode ser que ele tinha mais coisas, mas ele vendeu o seu campo e pegou o dinheiro e colocou no pé dos apóstolos. Sabe o que ele estava dizendo? Usa para cuidar do que Jesus mandou cuidar. Faz o que Jesus mandou fazer. Então ele era generoso, usou seus bens, recursos para servir, consolar e suprir. Escute, quando a última menina que morou conosco, a última filha adotiva que morou conosco, ficou 10 anos, 11 anos. Nenhuma delas pagou um centavo. Nenhuma delas pagou energia, pagou água, nada, não pagou nada. Elas não tinham taxa para morar comigo, nada. Era desconfortável. Até hoje, estou com as minhas 2 filhas biológicas em casa. Uma está para casar. Me dá uma travada quando eu lembro disso. Até hoje eu não consigo ficar sem camisa em casa. Eu não ando sem camisa dentro da minha casa, porque eu tinha sempre uma menina morando com a gente. Por respeito, eu nunca andei sem camisa. Eu perdi a minha liberdade dentro da minha casa para poder tê-las em casa. Não tem como você
abençoar alguém sem abrir a mão de algo seu? Não tem como. Você vai ter que abrir mão de algo seu. Alguma coisa sua vai ter que sair. Pastor, você se arrepende? Faria tudo de novo, pegaria 10 se fosse preciso, não 5. Quando você entende o princípio da generosidade e da gratidão, você entende que nada do que você tem é seu. Tudo que você tem é emprestado. Quantos creem de verdade? Não precisa levantar a mão e nem dizer amém. Se você não crê, só pensa no que eu vou perguntar. Quantos creem de verdade que o que você tem, tudo, desde a vida, à família, aos bens materiais, foi Deus que te deu? Você crê nisso? Levanta a mão e diga amém. Então, se foi Deus que te deu, não é seu. Ele só te emprestou. Você é mordomo. E se você é mordomo do que Ele te deu, o que você está fazendo com o que Ele te deu? Como você está gerindo? Como você está cuidando? O carro que você tem, quantas vezes, e eu pergunto para a igreja agora, quantas vezes você viu alguém parado na frente lá pedindo Uber, e você parou e perguntou para onde ia? Eu vou dar um passo à frente. Você parou, perguntou para onde ia, e ela disse que ia para o bairro totalmente contrário do seu, e você disse tchau. Ou disse, eu vou gastar um pouco de gasolina e perder 20 minutos para levar você em casa. Ou quantas vezes você saiu naquele portão reclamando, por que não faz 3 portão aqui, porque isso aqui sempre tranca? E pegou um monte. Senti, hein? Sentiu. O Kleber, sentiu, caiu, sentiu. Sentiu, hein? A gente joga para fora o que está dentro. Barnabé tinha dentro dele o Espírito Santo. E Barnabé esbanjava o que tinha dentro. Ele era mordomo. Quando entendemos isso, o que temos não nos foi dado. O que temos nos foi confiado. Eu tenho certeza no meu coração que um dia eu vou apresentar a Vivi diante de Deus. Deus me deu uma esposa. Eu tenho certeza que a Vivi vai me apresentar diante de Deus, com o marido que Deus deu para ela. Eu tenho certeza que eu vou apresentar os filhos adotivos e do coração e biológicos que Deus me deu. Eu vou apresentar diante de Deus. Eu tenho certeza disso. Pastor, isso me dá medo. Não, isso não deve dar medo no nosso coração. Isso deve dar alegria. Porque se Deus confiou é porque Ele sabe que a gente pode cuidar. Deus não erra. Quantos concordam que Deus não erra? Não, você concorda de boca ou concorda de verdade que Deus não erra? Ué, se Deus não erra, então esse filho que Deus te deu mesmo, sem você planejar, é seu filho. Se você acredita que Deus não erra, você que não tem filhos, porque a madre não abriu, porque não pôde, é porque Deus quer te dar outra experiência, talvez da adoção, e não filhos biológicos. Deus não erra. Então a gratidão, ela irriga seu coração o tempo todo, porque você crê que Deus não erra. Deus deu a sogra que você tem. Um amém. Um amém. Deus deu. Pastor, nisso Deus errou, não pode. Deus não erra em nada, pastor, nada, mas nisso. Quando você amaldiçoa a sua sogra, você amaldiçoa o ventre que te deu o maior presente da sua vida. Já pensou nisso? Você está amaldiçoando aquela pessoa que deu a coisa mais importante da sua vida. Você pode até pensar mal da sua sogra, mas não fale mal. Porque tem sogra, claro que Deus o livre também, né? Tem sogra que assim, meu Deus. Não estou falando da minha, tá? Fique em paz. Minha sogra é uma benção. Verdade, me adotou como filha. Mas escute, Deus não errou. Você nasceu, a Bíblia diz que você nasceu no tempo e no local programado por Deus.
Então você nasceu nessa geração, nesse país, nessa língua. Deus te colocou com propósito. Abra comigo Atos capítulo 9, por favor. Olha outra característica de Barnabé. Barnabé é nosso professor hoje aqui. Ele está nos ensinando como ser um paráctos, um consolador, como ser alguém guiado pelo Espírito Santo, como ser um Barnabé. Atos 9, 26. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então quem? Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Escute, Paulo se converteu, mas Paulo era o Osama Bin Laden. E Paulo se converteu e foi levado lá nos Estados Unidos. Meu irmão, quem que recebe ele? Ninguém. Paulo matava crente, matava apóstolo, ele mandava prender filho de crente, mandava matar filho de crente. Está escrito em Gálatas que ele aprisionou e matou cristãos. Ele consentiu a morte de Estevão enquanto segurava a capa do Estevão, enquanto era apedrejado e morria. Saulo estava lá. Agora, gente, Saulo está matou a família de um, matou a família de outro. Imagina Saulo chegando no culto aqui com a gente. O Atalaia dá um grito: pastor, o que foi? Saulo entrou. Onde? No culto, ele veio no culto. O que eu ia dizer? Manda 2 diáconos fortes, segura ele lá agora. Não deixa entrar, não deixa nem descer do carro. Meu irmão, Saulo matava crente, agora ele quer se juntar aos apóstolos. Os apóstolos, negativo. É o que está escrito aqui. Não. Ele não é crente, não. Esse cara, ele quer se infiltrar. Não acreditaram na conversão dele. Não acreditaram que ele se tornou um discípulo. Não acreditaram que ele mudou de vida. Não acreditaram. Barnabé pega Paulo pela mão. Vem comigo, Saulo. Eu vou lá falar de você. Mas eles não querem que eu vou. Então deixa que eu vou. Gente, é verdade. Ele se converteu. Ele é outro homem. Ele não mata mais ninguém, pelo contrário. Ele está aprendendo com o Senhor Jesus em Damasco por 3 anos e meio. Depois na Arábia mais 3 anos e meio. Ele está aprendendo, esse cara se converteu. Ele tem testemunho. Ele está pregando. Gente, vocês têm que ver esse cara pregar. Ele está pregando ousadamente, o texto diz. Barnabé são aquelas pessoas que acreditam quando ninguém acredita, e investem naquele que ninguém quer investir. Eu tenho alguns Barnabés na minha vida. O pastor Luiz Hermínio é um Barnabé na minha vida. Na época em que fechou a igreja que a gente tinha na favela, na época que a cidade aqui me chamou de rebelde, muitos pastores me tiram como rebelde, só porque eu não concordei com a teologia da prosperidade. E na época eu odiava a teologia da prosperidade. Hoje eu odeio ainda, mas não falo. Agora acabei de falar. Essa teologia que coloca dinheiro na frente, que compra a bênção, não concordo. Jesus não morreu para dar carro zero para nós. Ele morreu para nos salvar. O Luiz Hermínio me botou debaixo do braço dele, me chamou lá em Itajaí, falou: vem aqui em casa, garoto. Botou na sala dele, me instruiu, me corrigiu, me amou. Pegou o celular na minha frente, ligou para alguns pastores aqui da cidade e falou: não mexe mais com o menino, estou cuidando dele. Um Barnabé na minha vida. Tem um menino aqui da igreja que se converteu aqui e batizou. Só que o passado dele não dá para contar muito. Tem criança em casa. Ele se converteu de verdade, irmão. Quando a gente inaugurou aqui, ele era pintor. Ele começou a pintar aqui. Voluntariamente, ele estava desempregado.
Só que ele se converteu mesmo. Já tinha um filhinho, a mulher estava grávida. Ele deixou a vida louca, deixou o tráfico, deixou a vida desnoitada de bebedices. Ele deixou, ele se tornou um novo homem. E ele estava trabalhando aqui, pintando, e eu, na época eu também estava aqui pintando junto, porque pastor não trabalha mesmo, então eu vim aqui pintar. E eu lembro que eu estava aqui pintando algumas vezes, e chegava pessoas aqui para conhecer a igreja, no novo dono do antigo Siso Hall. Aí vieram aqui, chegavam, encostavam uns carrão aqui na frente, aí chegava para mim, eu estava ali, chinela havaiana, bermuda do Cis, o pessoal nem sabe o que é Cis. Então, pintando, aí chegava, ô fulano, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei, pois não? Não, é o pastor. Pois não? Não, o pastor presidente. Eu falei, tchanã. Eu sou o pastor presidente. E eu estava aqui pintando com os irmãos. E o Darlon pintando aqui comigo. Pintando aqui comigo. Um irmão da igreja que tem uma empresa de pintura me procurou. Pastor, aquele menino pinta tão bem. Eu estava lá olhando, mas ele, quem é aquele menino? Eu soube que o passado dele é confuso. Eu falei, o passado dele é confuso, mas o presente dele é bem claro. Deus iluminou o presente dele. Pastor, mas eu queria empregar ele. Tu acha que... Eu falei, pode empregar. Ele é um bom menino, ele nasceu de novo. Passou 6 meses, ele era chefe de equipe de pintura da empresa dele. Menino exemplar. Passou mais uns meses, ele estava numa blitz. Normal, ele parou, deu a carteira. Tinha um processo judicial antigo dele, que já tinha sido julgado, ele não sabia. Quando o policial pegou, olhou, você está preso. O que eu fiz? Você tem um processo assim, da época que ele não era crente. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, não faz nada não. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Ele foi para a cadeia. Ficou 3 anos preso. Ele ganhou prêmios e foi promovido dentro da cadeia várias vezes pelo bom comportamento. O testemunho ele pregou para todos os presos que passou perto dele. A esposa dele ficou aqui fora, sozinha, a igreja abraçou. Nós cuidamos dos filhos dele. Ela estava grávida, que tinha um bebê pequeno. Ele já saiu com a tornozeleira. Ele vem no culto aqui com a tornozeleira. Mas é meu irmão. Ele nasceu de novo. Ele mudou de vida. E eu não desisto dele. E eu não tenho vergonha nenhuma de bater uma foto com ele, com a tornozeleira dele. Porque Deus botou alguém para acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em alguém. Deus me deu. Eu tenho que dar. Deus me chamou para ser Barnabé na vida de alguém. A gente chamou ele, ele falou comigo esses dias, ele estava aqui, eu falei. Ele chegou, pastor, eu estou com um projeto. Falei, qual projeto? Meu sonho é fazer faculdade de educação física. Falei, um sonho? Falei, um sonho, pastor. Primeiro ano está pago. Pode fazer, a igreja vai te abençoar com o primeiro ano. Aí ele me chamou 2 dias depois, pastor, está aqui a inscrição. Estou inscrito na faculdade, pastor. Falei, que lindo, passou um mês, ele passou aqui a primeira prova, tirei 10. Passou mais um mês, ele me chamou, pastor, uma pessoa me deu o 2º ano, eu estou com 2 anos pago. Me chamou agora na última vez e falou, pastor, outro me chamou, eu estou com a faculdade inteira paga. E voltou a trabalhar na mesma empresa, de chefe de equipe. Um bom homem, um excelente pai, que teve uma vida nas trevas, mas teve um encontro com a luz. O Darlon é perfeito? Longe. Você é perfeito? Longe. Mas nós precisamos de Barnabé na nossa vida. Alguém que olhe para nós e fala, não merece, mas eu vejo Jesus fazendo a obra na vida dele. Eu vejo Jesus fazendo alguma coisa.
Então, se Jesus está fazendo alguma coisa, eu vou botar minha cara a tapa. Barnabé fez assim: ei, apóstolos, Pedro, presta atenção, Pedro, Tiago, João, todo mundo aqui, ele é de Deus. Eu estou vendo que ele é de Deus, ele tem testemunho, ele está mudando. Não é de Deus porque botou uma roupa de crente e levantou uma mão num culto. Não, é de Deus porque os frutos começaram a mudar. De Deus. Barnabé é aquele que elogia e exalta as virtudes em vez de destacar os defeitos. Eu vou citar só um nome, porque você nunca pode citar nome, pelo menos deve evitar o máximo quando é para criticar. Nunca critique, evite, não cite nomes, cite exemplos, mas não nomes. Mas quando é para elogiar, você pode citar nomes, porque aí a Bíblia diz que seja outra boca que te louve, não a sua. Eu estava num culto com o Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes? Vai estar com a gente dia 11 de agosto. É para mim o maior hoje no Brasil ministro do Evangelho, que mais prega a palavra de Deus de forma simples, pura e bíblica. Bom, cabelinho branco, seus anos de ministério, vai estar ministrando aqui com a gente. Ele estava num culto, presta atenção nisso. Eu estava nesse culto junto com ele. Ele estava pregando e eu estava assistindo esse culto. Antes dele pregou um pastor mais novo. Irmão, só entre nós, eu, Telmo, não queria estar no lugar desse pastor, porque o pastor pregou com o Hernandes Dias Lopes sentado ouvindo. É como assim, irmão? É igual eu entrar em campo, eu sou luva de pedreiro e o Cristiano Ronaldo no banco. É mais ou menos assim, o luva de pedreiro, eu estou em campo e o Cristiano Ronaldo no banco. Eu não entro em campo com o Cristiano Ronaldo no banco. E o pastor começou a pregar. Só que o pastor começou a pregar umas coisas que eu sei que o Hernandes Dias Lopes não acredita. Não é que ele não acredita, ele refuta. Eu sei. Ele começou a falar: porque eu faço isso, eu acredito. Nada na Bíblia. São umas coisas assim dele, da cabeça dele. Porque é assim, porque eu faço assim, porque aí começou. E ele lembrou que o Hernandes Dias Lopes estava sentado. Ele pregou, se empolgou e lembrou: eu sei que o reverendo não acredita nisso. E ele continuou, e pregou e tal. Aí eu falei: tá. Aí o Hernandes Dias Lopes subiu para pregar. Aí eu pensei: o que ele vai falar agora? O que ele vai falar? O que ele vai falar? E eu já subiria e dizer: rapaz, a Bíblia não diz algumas coisas. Ele subiu e falou assim, ele virou-se para o pastor que pregou e falou: pastor. Todo mundo ficou assim: ai. Eu quero dizer que o que você tem feito nessa cidade de projetos sociais, e esse pastor tem projetos maravilhosos, tem abençoado essa cidade. Você é um homem de Deus que Deus levantou para essa cidade. Obrigado pela sua vida. Eu falei: uau, que sabedoria. Um homem de Deus é aquele que decide pegar a virtude e destacar, em vez de pegar os defeitos e expor. Um homem de Deus é aquele que vê: vamos falar do fulano, vamos falar do Fabianinho? Vamos. Um homem de Deus vai dizer as virtudes do Fabianinho e não os defeitos. Um Paráctus, um Barnabé, ele vai sempre destacar as virtudes. Ele vai sempre focar na grama. Eu escrevi um livro, o primeiro livro que eu escrevi é Lições do Meu Jardim. E um dos capítulos do livro é Foco na Grama. Eu morei em Belo Horizonte, e quando eu voltei de Belo Horizonte, a minha casa estava alugada. Quando eu voltei de Belo Horizonte, irmão, isso é uma coisa que eu gosto, que eu amo, é jardim. Cortar grama para mim é terapêutico. Pastor, eu tenho um bem grande lá. Eu tenho um pátio bem grande para ti lá, se tu quiser fazer terapia um dia. Não, mas para mim é terapêutico, cortar grama, plantar flor, eu amo isso. E aí o meu jardim tinha 600 metros quadrados de grama.
eu tenho aquela máquina a gasolina, eu tenho todos os equipamentos de poda, de cortar, eu tenho tudo. E aí a minha casa eu aluguei, a minha grama era assim, meu irmão, era assim, grama de campo de futebol, profissional, a grama era linda. Quando eu voltei, 2 anos depois, a família que alugou, odiava a grama. E quando eu entrei, não tinha grama, tinha uma floresta, tinha até índio dentro. Não, tava um mato, a grama dessa altura. Falei, meu Deus, eu chorei diante de Deus. Parei na frente do portão e falei, não acredito. As árvores, que eram tudo redondinha, perderam seus formatos originais. Eu falei, tá, sai. Saiu rápido. Eu fui lá, fiquei 1 semana. Poda e corta. Aí eu cortei a grama estava cheia de roseta, aquelas que pica, estava tudo quanto é tipo de erva daninha. A grama estava horrível. E eu peguei uma faquinha, meu irmão. Ficava lá no sol, botei um chapéu e ficava lá 700 metros quadrados, tirando as ervas daninhas, uma por uma. Depois de 2 horas eu olhei, meio metro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Na hora, eu falei, quer saber? Vou fazer diferente. Eu vou adubar a grama e vou cortar, era verão, e vou cortar a cada 5 dias. Então eu joguei ureia, adubo, na grama. A grama começou a crescer e eu cortava, cresceu, eu cortava, cresceu, eu cortava, cresceu. E 5 dias eu cortava, e deixei tudo lá, a erva daninha, fui cortando. Depois de uns 2 meses e meio, a minha filha pequena, descalço, correndo na grama, sem reclamar de roseta, de nada. Falei, ela está correndo? Roseta. Aí eu fui lá na grama, olhei, não tinha uma roseta, estava só a grama. Na hora o Espírito Santo ministrou para mim. Quando você focou na grama, você deu força para a grama. A grama ficou forte, ela abafou o resto. Quando você destaca as virtudes, e eu sou assim, Jesus falou comigo, eu olho as virtudes e destaco as virtudes, eu não foco no defeito. Porque se eu focasse no defeito, eu não chamava Moisés. Moisés tinha fala pesada, e como que seria meu porta-voz? Eu não foco nos defeitos, eu foco nas virtudes. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai olhar as virtudes, a grama do outro, e vai dizer, tem ervas daninhas, mas se eu focar bastante na grama, as ervas daninhas vão perder força. Se eu focar bastante na virtude, os defeitos vão perder força. E Paráclitos, Barnabé, é esse que foca na grama que está na vida do outro. Encoraja. Abra comigo Atos capítulo 11, por favor. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco essa manhã? Atos 11, 23, assim, Atos capítulo 11, versículo 23. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos. Olha Barnabé chegando. Ele chegou, viu a graça, ele encorajava a todos, para que permanecessem fiéis no Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem, olha o Barnabé, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso e foi encontrar-se com Saulo. Olha que interessante, o texto diz que vendo a graça de Deus se alegrou. Os olhos de Barnabé estavam nas virtudes, na grama. Se alegra com o pecador rendido, com o viciado livre, com o adultério perdoado, com o pródigo que voltou para casa. Barnabé, ele se alegra com o que está acontecendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é difícil chorar com os que choram. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que não é tão difícil chorar com os que choram. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Quer ver? Teu colega de trabalho que trabalha no mesmo setor é promovido, você não.
Se ele vai para a rua, tu até falou, mano, bah, que ruim, né? Eu vou mandar o seu currículo para uns brothers que eu conheço, vou dar uma força para ti, porque bah, não está fácil o mercado de trabalho, tal, beleza. Mas se ele é promovido, desgraçado. Por que promoveu o outro, não promoveu eu? Por que não foi eu, por que foi ele? Poucos de nós vão dizer, cara, vem cá, deixa eu te dar um abraço em ti. Que bom que tu foi promovido. Porque é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E Deus está chamando pessoas que celebram o que o outro conquista. Deus está chamando pessoas como eu e você, que quando um parente, um amigo compra um carro, a gente vai lá dizer, uau, como eu queria ter um desse. Mas já que eu não tenho, eu vou celebrar o teu, deixa eu dar uma voltinha. Não aquelas pessoas que o cara comprou um carro, o cara chega, comprei um carro, que massa. Ah, é? Essa marca aí não disseram que está com problema? Esse motor aí não é aquele V não sei o quê? Esse não é beberrão? Gasolina aumentou, hein? Essa cor aí não vende depois. Tu comprou zero e já perdeu 30%. Ninguém te perguntou, chato. Não tem, não é verdade. Não é verdade. Agora não, comprou, uau! Uma vez um amigo meu comprou um carro de uma marca que eu nem vou dizer, porque eu posso ser processado. Horrível. Horrível, horrível. Uma cor horrível. Trouxe lá, importado, mostrou para mim. Na hora que eu olhei, falei, ai meu Deus. Ele comprou aquilo. Eu pensei comigo, eu falei, ai não. Aí ele trouxe, abriu, desceu. Falei, comprou? Ou está comprando? Não, comprei, mas já fechou o negócio? Fechei. Ah, tá. Não, ele está bem conservado. Não, o couro dele bacana, né? Não deu uma para falar mais nada. Eu não tinha mais nada para dizer. Mais nada. Aqui dentro de mim eu falei, que bomba. Aí botou no GNV. Pô! Eu falei, isso vai estourar o motor. Mas não deu outro, quebrou o bloco, não sei do que, deu 15 mil reais só o bloco. Um mês depois ele estava vendendo o carro. Só que na hora que eu vi que já tinha feito estrago, o que eu faço? Rapaz, tu é louco! Não faz isso, é uma bomba! Meu irmão, em nome de Jesus, bem conservado. Porque, irmão, escuta, as pessoas estão precisando de pessoas que encorajem ela. Agora, se não tinha comprado, eu ia ser amigo. Vem cá, querido, vem cá. Por quê? Me explica assim a razão. Não, esse carro aqui, ó, eu paguei, eu estou comprando em 60 vezes sem juro, meu tio me deu praticamente de graça. Ah, então tá. Então pega. Porque não vai perder nada se estourar. Eu vou ser amigo, vou falar a verdade. Mas o encorajador é aquele que celebra a vitória do outro. Celebra a vitória do outro. Deixa eu dizer, nem todo dia a gente está frutífero. Nem todos os meses a gente está frutífero. Nem toda estação a gente dá fruto. Concorda comigo que tem épocas que nós não estamos tão frutíferos? Mas como que eu faço para frutificar sempre, pastor? Quando eu celebro o outro que está frutificando do meu lado. Se tem alguém frutificando do meu lado, eu celebro ele, eu frutifico junto com ele. Celebra a frutificação dos outros. Barnabé é aquele que diz, uau. Deixa eu dizer uma coisa, quando a gente comprou aqui os sisos para vir para cá, que a gente parcelou e comprou, eu recebi 2 mensagens de 2 pastores de Criciúma, só, dizendo glória a Deus, pastor, a gente celebra o que está acontecendo. Nós batizamos em novembro de 21, 1.007 pessoas num dia só. Eu recebi uma mensagem de um pastor dizendo, que colheita. Você sabia que nós temos aqui 1.200 cadeiras brancas, 1.500 cadeiras brancas, que são nossas, que era do antigo CISOS, a gente guardou? Você sabia que tem 8 a 9 igrejas em Criciúma com as cadeiras nossas emprestadas? Pastores que vieram falar comigo e não tinham de começar, a gente emprestou as cadeiras, estão lá com eles. Porque é o reino de Deus crescendo lá também. Eu tenho que aprender a celebrar o que está acontecendo do outro lado. Porque se eu não celebro o que está acontecendo com o outro, eu não tenho Paráctos. Eu não tenho o Espírito Santo me conduzindo. Deus chamou você para celebrar o outro. Posso ouvir um amém?
celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, encorajando a permanecer. Ele levanta, encoraja. Bom estar perto, palavras de ânimo. Barnabé é bom estar perto. Tem gente que é tão chato, quando ele aparece na curva lá, o bolo já se dissolve. O que foi, gente? Chegou o chato, chegou o crítico, chegou o que vê tudo de ruim, vê só a roseta, não consegue ver a grama, vê só o defeito. Deus está fazendo uma obra linda na vida de alguém. Ele vê o que está de ruim, ele vê o copo sempre meio vazio, nunca está bom. Não, irmão, em nome de Jesus, se você é assim, peça misericórdia nessa manhã, porque o Espírito Santo quer habitar em você e fazer de você um encorajador, um Barnabé na vida de alguém. E Barnabé decidiu viajar para Tarso para encontrar Paulo. Mesmo vivendo um avivamento, ele não esqueceu do seu discípulo. Olha que lindo! Barnabé estava vivendo algo lindo, a igreja estava crescendo, aleluia, glória a Deus. Mas Barnabé falou: eu tenho um discípulo, Saulo, eu vou lá visitá-lo. Olha que interessante, Barnabé é aquele que não tem problema de ficar para trás. A Bíblia, irmão, tem um princípio bíblico muito interessante. Escute, a Bíblia relata por importância os nomes. Sempre na Bíblia, quando tiver uma lista, é por importância ou por genealogia. Então, ou é genealogia ou importância. Então, quando vai relatar os 12 discípulos, presta atenção nisso, observa. Quando a Bíblia vai escrever os 12 discípulos, ele começa com os 4 primeiros, os principais: Pedro, Tiago, João e André. É um grupo, os primeiros 4. Depois tem mais 4, depois mais 4. Sempre tem os 4 primeiros. A Bíblia destaca por ordem de importância e relevância. Quando eu falo importância, não de valor, mas de relevância. Escute isso. Se você ler Atos, você vai ver o tempo inteiro a Bíblia dizendo Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo viajaram. Barnabé e Paulo estavam na cura. Barnabé e Paulo pregaram. Barnabé e Paulo levantaram. Barnabé e Paulo, Barnabé. Capítulo 11 ou 13 de Atos começa a mudar. A Bíblia fala Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Barnabé virou reserva. Barnabé ficou do lado agora. Ele ficou de coadjuvante. E eu não vejo na Bíblia Barnabé dizendo: epa, para com isso, eu comecei primeiro, eu que ganhei esse cara para Jesus, se eu ganhei ele, é meu discípulo, eu sou o pastor aqui. Eu vejo Barnabé dizendo: vai lá, Paulão, Deus te chamou, e eu estou aqui na reserva, torcendo por você, cara. Deus te levantou como um arauto, Deus te levantou. Sabe quem é Barnabé? É como um pai que se alegra quando o filho vai mais longe do que ele. Quando você fica feliz porque um discípulo seu está pregando melhor do que você. A gente foi viajar agora para ministrar na Europa. O Fabianinho pregou 3 cultos aqui, 2, 3 cultos. Eu recebi algumas mensagens dizendo: pode ficar aí então. Eu falei: fala de novo que eu fico mesmo. A Inglaterra é mais ou menos. Eu prefiro o Morro Estevão, mas a Inglaterra é mais ou menos. Pode ficar aí então, por quê? Porque o Fabiano trouxe uma palavra. Dentro do meu coração eu falei: uau, levanta ele, Senhor. Levanta ele como um pregador, levanta ele como um pastor. Porque eu não posso dizer: pregou mais do que eu, Fabiano, é o seguinte, a partir de hoje vai cuidar do jardim, tá? O jardim é teu, cuida dos carros lá. Vou tirar do microfone porque está ficando maior do que eu. Não em altura, mas em unção. E aí eu estou aqui no batismo aqui, eu entro na água do batismo, é normal, muita gente que me vê ministrar, vê mais do que o Fabiano, do que outros líderes, e natural a pessoa querer no batismo ir na minha direção e dar vive para a gente batizar, tudo bem. Mas no final ficam os adolescentes e os jovens. Aí no final dos adolescentes e os jovens, eu fiquei a vive sentado no cantinho assim da piscina. É verdade. Aí uma hora uma moça ficou na escadinha descendo, eu olhei para ela, fiz assim, tipo, quer vir? Ela falou: não, é com eles que eu vou. Eu fiquei assim: sabe o vácuo aquele? Encostei, e a pessoa vinha, Fabiano, e o líder dos jovens, dos times batizando, e eu, uau, estão batizando mais do que eu já. Na idade deles eu não batizei o que eles estão batizando.
Estão crescendo mais do que eu. Pastor, tu pensa sempre assim? Não, não é porque eu sou ruim. Eu preciso do Espírito Santo, todo dia. Tem hora que eu vejo aqueles ônibus da Viva que dá uma raiva. Eu falo, meu culto não tem ônibus. Brincadeira. Mas eu tenho procurado entender que um dia alguém me celebrou. E até hoje pessoas me celebram. Eu tenho que aprender a celebrar outras pessoas. Quem aqui pode, enquanto eu falava, quem aqui reconhece um Barnabé na sua vida? Levanta a mão. Quem é assim? Eu sei que tem Barnabé na minha vida. Você pode fechar os seus olhos e agradecer por esse Barnabé agora? Fala, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas para não esquecer da gente. Tem casamentos aqui que o homem foi infiel, a mulher foi infiel e o marido perdoou. Ele foi um Barnabé na sua vida. Ela foi uma Barnabé na sua vida. Agradece a Deus pelos seus pais, avós, Barnabés na sua vida. Até com pastores que talvez erraram com você, mas olha por aquilo que foi bom. Eles também acreditaram em você em algum momento. Em algum momento eles encorajaram, deram um grupo para você cuidar, deram um microfone para você cantar. Você talvez não deu certo depois, erraram com você, mas em algum momento eles encorajaram você. Seja grato. E outra pergunta agora, fala, Jesus, me deixa ser um Barnabé na vida de alguém. Pede para Ele agora. Fala, Jesus, me levanta como um Barnabé na vida dos meus filhos. Quando a minha filha chegar em casa com uma nota baixa, ou com uma situação difícil, me ensina a ser um encorajador. Me ensina a corrigir eles em amor, se for preciso, e até deixar de abraçar por um momento para eles aprenderem a valorizar. Me ensina a ser um Barnabé. Me ensina a olhar a grama. Muda os meus olhos. Muda os meus olhos, não naturais, Senhor, os espirituais. Faz com que eles percebam a grama. O que há de bom, as virtudes. Em nome de Jesus. Atos 13, 43 vai dizer: depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Seguiram quem? Paulo e Barnabé. Atos 13, Barnabé vai para o banco de trás. Atos 13, Barnabé tira a camisa, tira a faixa de capitão e passa para Paulo. Atos 13, Barnabé sai da principal câmera e vai para trás da câmera. Atos 13, Barnabé deixa o púlpito e vai para a cozinha. Atos 13, Barnabé vê o seu filho na fé crescer. Atos 15, e eu encerro aqui. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar alguns irmãos de algumas cidades a qual passamos e pregamos, a fim de observarmos o que estão vivendo. E Barnabé queria que João Marcos fosse junto e os acompanhasse. Escute, esse texto aqui você lê em casa depois. Esse texto mostra que Paulo e Barnabé brigaram. O texto diz que eles brigaram de forma agressiva. Não sei se teve um UFCzinho ali entre eles, mas deu um problema. Os dois discutiram. Sabe qual foi a razão? Escute. Primeira viagem missionária. Paulo leva Barnabé, Barnabé vai junto com Paulo, e Marcos vai junto. Marcos é primo de Barnabé. Marcos vai junto.
Só que no meio da viagem, Marcos olha para o McDonald's e fala: não vou mais. Porque, não sei, não quero mais ir nessa viagem, está muito cansativo, vou ficar aqui no shopping. E desiste na primeira viagem. Agora, Paulo está na segunda viagem, ele está reunindo a equipe. Barnabé, vamos para uma segunda viagem, vamos passar nas igrejas que a gente montou, que a gente conseguiu levantar, e vamos ver como estão os irmãos? Vamos! Eu vou levar Marcos, Barnabé fala. Aí Paulo, negativo, ele abandonou a gente, foi para o shopping enquanto a gente estava lá ralando. Ele abandonou a missão no meio do caminho, ele não vai. Barnabé, não, ele vai, eu vou levar Marcos. Paulo, muito zeloso, negativo, ele abandonou a obra, ele não é digno de ir com a gente. A Bíblia diz que os dois se separaram. Paulo pegou Silas, foi para um lado. Barnabé pegou Marcos e foi para o outro. Porque Barnabé nunca perde a sua essência de acreditar, mesmo em alguém que ficou no meio do caminho. Você conhece alguém que estava na fé com você e hoje ficou no caminho? Onde está o Marcos que você vai acreditar? Pastor, Barnabé estava certo ou estava errado? Estava certo. Até Paulo admitiu. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve: traz Marcos comigo, porque ele é importante. Lá no fundo, depois, com maturidade, Paulo admitiu que Barnabé estava certo. É ruim parar para buscar alguém que ficou para trás. Dá vontade de bater. Por que parou? Mas o Espírito Santo fala assim: busca lá Marcos para mim. Busca Marcos para mim. Eu oro para que Deus levante Barnabés no meio da igreja. Levante Barnabés para Criciúma. Levante Barnabés no Brasil. Pessoas que acreditam naqueles que poucos acreditam. Pessoas que vão chamar você e dizer: vem aqui, eu acredito no que Deus colocou em você. Nem você acredita, mas Ele vai acreditar. Ele vai pegar você pela mão e vai dizer: eu vou te apresentar para os apóstolos. Mas eles não me recebem. Eu estou vendo o teu testemunho. Deus vai te usar, garoto. Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Pessoas que não se importam que um com o outro cresça. Por muito tempo, a Vivi foi esposa do Telmo. Inverteu. Agora sou o marido da Vivi. Eu estava no engenho, agora uma semana atrás. Lá no engenho do boi, lá no meio do caminho, lá em Penha. Sentado, um casal me olhando de longe. Eu falei, Levantou, os dois vieram. Você não é o marido da Viviane Martinello? Isso. Qual é o seu nome mesmo? Eu falei, Eu sei quem é a Vivi. Eu conheci uma mulher destruída, que com 35 anos não tinha carteira de motorista, de medo de dirigir. Eu paguei a carteira dela. Eu fui que deu o microfone a primeira vez para ela, fui eu. Você acha que eu estou preocupado que ela cresceu? Estou feliz, meu irmão. E quando ela vai pregar fora, eu só falo uma coisa: traz a oferta e divide comigo. Eu sou o maior encorajador da minha esposa. Homens que estão aqui, vê a grama e as virtudes da sua esposa. Seja gentil, encorajador, incentivador. Tem um Paulo aí perto de você. Mulheres que estão aqui, seja encorajadora do seu marido. Ele está desempregado, ele voltou para casa sem emprego 2, 3 vezes, numa semana, 2.
Olha nos olhos dele e fala: vai dar certo, amor. Você consegue. Eu conheço suas virtudes. Também conheço seu defeito. Mas eu prefiro destacar suas virtudes. Olha nos olhos do seu filho, que não está bom em matemática. Não joga ele no chão por isso. Ele é bom em português. Ele vai ser um bom escritor. Não fala mal do seu filho porque ele é ruim em português. Na gramática eu destroio. Porque ele vai ser um grande engenheiro. Não critique o seu filho porque ele não é medido num gráfico cartesiano. O gráfico cartesiano é injusto. É como colocar um leão, um macaco e um rinoceronte na mesma prova de subir numa árvore. A gente não destaca as aptidões. Não meça o seu filho pelo gráfico e pelos aprovados na medicina da sua cidade. Seu filho não precisa estar lá. Se ele estiver lá, por dom e vocação, não por status. E não é quem está lá quem é os mais inteligentes. Os mais inteligentes são aqueles que temem o Senhor, respeitam seus pais e honram aquilo que está na sua mão. Olha as virtudes dos seus filhos. Seja um Barnabé na vida deles. Meu pai é um grosso, meu pai ele não está carinho, mas teu pai é um provedor. Olha as virtudes do seu pai. Agradeça a Deus pelas virtudes que ele teve. Meu pai nunca me deu um abraço. Eu nunca vi meu pai dar uma flor, um abraço na minha mãe. Nunca. Meu pai, quando me pegava, meu irmão, o apelido dele era Trovão. Quando ele me pegava, porque eu fazia as artes, Deus me livre. Mas meu pai me ensinou a ter caráter, nunca dever nada para ninguém. E nunca pegar o que era meu. E quando alguém pergunta quem é o meu pai, eu falo: um homem de caráter, um homem honesto. Eu não digo que ele era grosso. Era grosso é a roseta. O caráter é a grama. Eu prefiro destacar a grama do meu pai. Quantos entendem o que eu estou falando? Que o Espírito Santo está falando com a gente? Amém. Quero orar com você. Sentado mesmo, feche seus olhos. Espírito Santo, Paráclitos, como eu queria ser parecido contigo, Jesus. Como eu queria ser parecido contigo, Jesus. O Senhor escolheu Pedro para ser teu discípulo. Eu não escolheria. O Senhor escolheu Tomé para ser seu discípulo. Eu não escolheria. O Senhor escolheu Judas. Eu não escolheria. O Senhor acredita na gente. O Senhor colocou dinheiro na mão do Judas, sabendo que ele era ladrão, porque o Senhor queria dar uma chance dele se redimir. O Senhor acredita em nós. Todos os dias o Senhor acredita em nós. O Senhor levantou Barnabé para não desistir da gente. Quantos Barnabés nós temos? Obrigado por eles. Nos levanta como Barnabé na vida de outras pessoas. Nos levanta como Barnabé, encorajadores, paráclitos. Que quando a gente chegue no ambiente, o ambiente fique leve, encorajador. Nos ensina a celebrar a vitória dos outros. Amanhã, Senhor, nós vamos mandar mensagem para alguém que teve uma conquista, alguém que prosperou, nós vamos mandar uma mensagem dizendo: ei, eu quero me alegrar com o que eu vi. Não importa se é concorrente, eu vou celebrar. Me ensina, Senhor, a ser parecido contigo.
me ensina a ser um conector. Nessa conferência Conexão, nos ensina a ser um conector, um Barnabé que conecta Paulo com os discípulos, com os apóstolos. Alguém que conecta as pessoas que ninguém acredita. Nos ensina. Essa é a minha oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem recebe no seu coração essa palavra? Você pode ficar de pé, por favor. Se você tem algum Barnabé do seu lado, fala obrigado por você existir na minha vida. Aleluia. Você que está online aí, se você tem um Barnabé aí na sua casa também, agradeça aí. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Palavra gostosa, o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, Jesus, e a consolação do Paráclitos, do Espírito Santo, esteja com todos. Um bom domingo. Deus te abençoe e vá em paz. Aleluia. I, you.